Pai, nos dê a graça, dá-me a graça de falar, Father, give me the grace to speak. dê ao seu povo a graça de ouvir, Give your people the grace to hear. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos Tonight I want to share with the brethren following. por que Why Jesus morreu. Jesus died. Aleluia. Amen. Por que Jesus morreu? Why Jesus died. Por que era necessário Why was it necessary Jesus morrer? Jesus to die? Uau. Wow. Há poucos meses atrás, Some few months back, tive a oportunidade de ver um vídeo na YouTube. I had an opportunity to watch a video on YouTube. Um evangélico An evangelical e um muçulmano and Muslim, estavam na televisão. Eles estavam na televisão em direto they're on live on television para falar sobre cristianismo. to speak about Christianity. E o muçulmano dizia assim: And the Muslim will say, nós não acreditamos we don't believe, nos cristãos we Christians, porque é ridículo as crenças dos cristãos it is ridiculous the belief of the Christians quando eles ensinam que Deus enviou seu filho para morrer por nós. when they teach that God sent his son to die for us. Nós não acreditamos We don't believe that que Deus fez isso, God did so, porque Deus é muito bom. because God is good. Como é que podia deixar matar o seu filho How would he let his son die para morrer por nós? and die for us? Por que Deus ia usar este caminho Why God had to use this way para matar alguém ou para deixar alguém morrer to let somebody die pelos pecados dos outros? for the sins of others? Se cada um é responsável pelos seus próprios atos. If each one is responsible for his own acts, E o cristão and the Christian deu uma resposta bíblica gave a biblical answer naquele dia. on that day. Era um debate de 1 hora. It was a 1 hour debate. Eu estava a assistir. I was watching. Na verdade, Truly, o mundo está confuso. the world is confused. Por que Jesus morreu? Why did Jesus die? Por que Deus usou este caminho Why did God use this way de deixar o seu próprio filho to let his own son morrer die por outras pessoas? for other people? O mundo está confuso. The world is confused. As religiões também estão confusas, The religions also are confused porque eles não entendem por quê. because they don't understand why. Eles não entendem a essência de Deus. They don't understand the essence of God. Mas na verdade, But truly, tudo se baseia numa só palavra: everything is based on only one word: justiça. righteousness. Aleluia. Diga comigo, justiça. Say righteousness. O que as pessoas entendem por palavra justiça? What do the people understand with the word righteousness? Se a justiça for aplicada neste mundo, If righteousness is applied in this world, você vai deixar de sentir pena de pessoas you stop to feel pity of other people, e você vai permitir que cada um pague pelos seus próprios erros. and you permit that each one pay for his own mistakes. Isso chama-se de justiça. That is called righteousness. A palavra justiça não é entendida por muita gente hoje. The word justice is not understood by many people today. Não, até muitos que usam a palavra justiça, eles não entendem. There are many people who use this word justice and they don't Então, understand. todas as coisas All the things sobre Deus about God, é sobre a sua justiça. it's about his righteousness. Deus God é justo. is just. Posso ouvir amém, amados? Amen. Levanta suas mãos e diga: eu entendo nesta noite Say, I understand tonight que Deus é justo. that God is righteous. Aleluia. Amen. Deus é justo. God is righteous. Então, tudo o que nós vamos ter que falar nesta noite What we'll be speaking tonight é sobre a justiça de Deus. is about the righteousness of God. E você precisa interpretar o amor de Deus You need to interpret the love of God a partir da sua justiça. from his righteousness. Você precisa interpretar o perdão divino You need to interpret the divine forgiveness através da justiça de Deus. through the righteousness of God. Você precisa interpretar graça You need to interpret grace dentro da justiça de Deus. within the justice of A God. justiça Righteousness é as the chaves, key. é que tem a ver com a essência de Deus. Has to do with the essence of God. Em tudo quanto Deus In faz, everything that God does, Ele faz porque Ele é justo. He does that because He is just. Então, temos que aprender a interpretar
todas as coisas que Deus faz We need to interpret all these things that God does com base na sua justiça. on the base of His Ali o righteousness. mundo vai compreender, The world would understand. os religiosos vão The compreender, religious people will understand. até pessoas ignorantes vão abrir os seus olhos Even the ignorant people open their eyes para dizer assim, sim, to say, yes, na verdade, truly, Deus tem razão. God had the reason. Aleluia. Amen. Diga comigo, sim, Yes, na verdade, truly, Deus God tem razão. has got the reason. Aplauda para Ele nesta noite. Give a hand clap tonight. Isso é justo. Antes de entrar em detalhes, Before I enter into detail, vou dar um exemplo I'll give an example dentro de um sentimento humano. within a human feelings. E depois vou dizer assim, julguem vocês. Then I'll say, you judge. Amém. Amen. Quantos de vocês têm irmãos aqui? Levantem as suas mãos. How many of you have got brothers here? Lift up your hands. Todos vocês têm irmãos? Do you have brothers? Graças a Deus. Grace to God. Se o teu irmão If your brother matar outro teu irmão, kill another brother of yours, o que você vai fazer? what will you do? Agora não olha para mim, olha para teu vizinho. Now don't look at me, look at your neighbor. Se teu irmão If your brother matar o outro teu irmão, kills another brother of yours, o que você vai fazer? what will you do? Você esconde o segredo You hide the secret e vai enterrar o irmão mais novo. and you bury the younger brother. Você chamaria isso justiça? Will you call that justice? Não. No. Onde não há impunidade, diga, onde não há impunidade. Where there's no impunity. Quantos de vocês entendem a palavra impunidade? How many of you understand this word? Levante as suas mãos, impunidade. Lift up your hands. Impunity. O que é isso, impunidade? Oh, hoje vai ser uma classe aberta nesta noite. What's that? Today to be open lesson. Vem uma pessoa aqui falar, prepara o microfone. O que é isso, impunidade? É uma palavra derivada de punidade, de punir. It is a word that comes from word punishment. Vem de palavra punir. It comes from the word punishment. Quantos de vocês entendem o que significa punir? How many of you understand about this word punishing? Aham. Onde não há impunidade, Where there's no punishment, não há justiça. there's no justice. Quer entender sobre Deus você? You want to understand about God? Deus é justo. God is just. Igreja Church. é que as pessoas não querem gastar tempo para estudar. The people that don't want to spend time studying, Buscar seeking o conhecimento the knowledge de Deus of God, para eles terem a verdade. for them to have the truth, Para formarem uma fé digna to form with faith, para eles andarem com Jesus for them to walk with Jesus até Ele voltar. until He comes back. Você está aqui nesta noite? Are you here tonight? Onde não há impunidade, Where there's no punishment, não há justiça. there's no justice. O que significa isso? What does that mean? Escuta, Listen, se if Deus God não punir a ofensa, will not punish offense, é porque Ele jamais será justo. it is because He will never be just anymore. Nunca. Never. A sua justiça His just é ver is to see a ofensa the offense sendo punida. being punished.
Esse é o Deus que nós adoramos. That is the God that we worship. Por quê? Why? Porque Ele é justo. Because He is righteous. Então, as pessoas, o que eles não entendem, na verdade, What the people doesn't understand truly é a justiça de is Deus. the righteousness of God. É por isso que todas as coisas That's why all the things que têm a ver com Deus that has to do with God devem ser interpretadas de acordo com a justiça de Deus. should be interpreted according to the righteousness of O God. amor, Love, o perdão, forgiveness, a graça, grace, misericórdia, mercy, bênção, blessing, tudo. all. A base The base é a justiça. is righteousness. Posso ouvir um amém, igreja? Let me hear amen. Deus é um Deus justo. He is a God, a just É God. por isso onde não há impunidade, Where there's no punishment, não há justiça. there's... Como é que Deus age? How do God act? Toda ofensa Every offense, tem de haver um penalti. there must be a penalty. A ofensa Offense precisa ser punida. has to be punished for. Aos olhos de Deus, In the eyes of God, isso aqui é justiça. that's what we call justice. Vamos começar aqui num ponto muito importante. Let's start from this important point. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. I want you to open your Bibles. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, no versículo 23. verse 20. Romanos 3, 23. Por que Jesus morreu? Why did Jesus die? Por que Deus tinha que usar um caminho assim? Why did God has to use this way like this? Deixar o seu filho Let His Son morrer por nós. die for us. Por quê? Why? Veja o que está escrito no livro de Romanos capítulo 3, no versículo 23. Look what is written in the book of Romans chapter 3, verse 23. Porque todos pecaram For all have sinned e destituídos and came short estão da glória de Deus. of the glory of God. Aleluia. Porque todos pecaram They've all sinned e destituídos and came short estão da glória de Deus. of the glory of Diga God. comigo, todos pecaram Say they all sinned e separados estão and separated they da are glória de Deus. of glory of God. Vamos abrir no livro de João capítulo 3. Let's open on the book of John chapter 3. Vamos ser rápido. Let's be quick. João 3, John 3, no versículo 16. verse 16. João 3, 16. John 3, verse 16. Diz assim: It says the Bible. porque Deus amou o mundo de tal maneira For God so loved the world que deu seu Filho unigênito, that He gave His only begotten Son, para que todo aquele que nele crê não pereça, that whosoever believes in Him should not perish, mas tenha a vida eterna. but have everlasting life. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, For God sent not His Son into the world to condemn the world, mas para que o mundo fosse salvo por ele. but that the world through Him might be saved. Quem crer nele não é julgado, Who that believes on Him is not condemned, mas quem não crê but he that believes not já está julgado, is condemned, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. because he has not believed in the name of the only forgotten Son of God. Agora olhem todos para mim que isso é muito importante. Now look at me, this is very important. Todos pecaram They all sinned e separados estão da glória de Deus. and separated from the glory of God. E a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira And the Bible says God so loved the world e deu seu Filho. and He gave His Son. Ele ofereceu seu Filho He offered His Son para morrer no nosso lugar. to die on our place. Agora escuta: Now listen, todos aqueles all those que crerem em Jesus, who believed in Jesus, escuta que isso é muito importante. this is very important. Todos aqueles que crerem em Jesus All those who believe in Jesus jamais serão condenados. will never be condemned. Em outras palavras, In other words, não serão condenados. they will not be condemned. Diga comigo, condenados. Say together with me, condemned. Mas aqueles que não crerem But the one who doesn't believe, já estão condenados. they are condemned. Nota que a palavra condenação na Bíblia The word condemn in the Bible, dá-nos ideias it gives us an idea de julgar. of judging. Escuta, queridos irmãos. Deus é o justo juiz. God is a just judge. Escuta que isso é muito importante. Listen, this is very É important. por isso que a essência de Deus, That's why the essence of God, a sua grandeza se manifesta, His greatness is manifested. a sua grandeza e as suas ações se manifestam His greatness and His action is manifested na sua justiça. on His justice. Isso é muito It's importante. very important. Vamos começar por aqui. Let's start from here. O homem pecou. A man sinned. Palavra pecar significa transgredir, The word sin, it means transgressing, falhar alvo ou ofender.
failing the target or offending. Escuta, Listen. o homem pecou, The man sinned. o homem ofendeu. The man offended. Deus é juiz justo. God is a just judge. Depois do homem pecar, After the man had sinned, diz a Bíblia, says the Bible, o homem se separou de Deus. the man separated himself from God. Escuta, Listen, se separou de Deus. he separated himself E from essa God. separação And this separation levou o homem took the man para a lista da condenação to be condemned por causa da ofensa. because of the offense. Diga, o homem entrou na lista de condenação por causa de ofensa. The man was on the list of condemned because of offense. Então, Now. esta é a condição do homem This is the condition of man antes de aceitar Jesus. before accepting Jesus. Antes de Jesus vir ao mundo. Before Jesus came to the world. Essa que era a condição do homem. That was the contempt of the Então, eu disse onde não há impunidade. where there's no punishment, Escuta, igreja. Listen, church. Onde não há where impunidade, there's no punishment, não há justiça. there's no justice. Como é que a justiça de Deus se revelou aqui? How justice of God was revealed here. Principalmente quando Deus demonstrou a ação de amor à humanidade. Especially when God demonstrated the love to humanity. Escuta, igreja. Listen, church. Eu quero que vocês entendam, por favor. I want you to understand, please. Vejam como é que a ação do amor é demonstrada por Deus aqui. Look how the action of love is demonstrated by God here. Ele revela a justiça. He reveals justice. Qual era a justiça? Qual era a justiça? What was the justice? Deus nunca poderia perdoar o homem. God was not going to forgive the man. Escuta, Listen. Deus nunca podia perdoar o homem God was not going to forgive men sem que Unless- a ofensa fosse punida. unless the offense was punished. Por quê? Why? Ele é um Deus justo. He is a righteous God. Sem impunidade não há justiça. Without punishment, there's no justice. Então, para Deus For God punir a ofensa, to punish this offense, escuta, Listen. Ele teria punido a ofensa de todos nós. he had to punish the offense of all of us. Porque diz a Bíblia, What the Bible says, todos nós pecamos, we all sinned. separados estamos de Deus. Separated we are from Por God. não crermos em By Jesus, not believing to Jesus, estamos todos na lista de we are condenação all in the list of por causa da contempt. ofensa. Because of the Então offense. nós Us. tínhamos que pagar We had to pay pela nossa ofensa. for our offense. O que significa isso? What does this É mean? sermos condenados Is us being condemned pela ofensa by the offense para Deus for God justificar justify a sua justiça. His justification. Você está aqui nesta noite, igreja, Are you here, church? para Deus justificar For God to justify a sua própria His justiça. own righteousness Então, por causa do seu amor, because of His love. veja só, Just look. Ele demonstrou seu amor para com a He humanidade demonstrated His love to the humanity dentro da sua justiça. through His righteousness. Ele disse assim: And He said, mas alguém but somebody precisa pagar has to pay e ser punido and be punished por todos eles. by all of them. Alguém precisa ser punido por todos eles. Somebody has to be punished for of all of them. O que Deus queria What God era wanted justificar a sua própria justiça, was to justify His justice, revelando o seu amor, revealing His love, levando o seu próprio filho giving His own Son. e dizer assim: And say, você You, vai morrer you will die pagando pela ofensa paying for the offense de toda essa of humanidade. all humanity. Isso é que é justiça. That's what we call justice. É por isso, se você ler a Bíblia, That's why if you read the Bible, há dois tipos de perdão. there's two kinds of forgiveness. Escuta que isso é muito importante. This is very important. Olha para o teu irmão e diga: ei, Look at your irmão, brother and say, hey, tem brother, dois tipos de perdão: there's two kinds of forgiveness. perdão humano Human e forgiveness perdão divino. and divine forgiveness. Muitos de vocês Many of you têm consciência sobre o perdão humano. have got conscience about the human forgiveness. Muitos de vocês Many of you nunca chegaram a um entendimento never reached to an understanding sobre o perdão divino. about divine forgiveness. Igreja é grande demais, Church is so great. é profundo It's demais. so deep. Quando você entende a essência desse Deus tão grande When you understand the essence of this big God e o seu grande amor and His great love e a sua grande and His justiça. great righteousness, Nota, not todos os tribunais all courts podem inclusive soltar pessoas culpadas. can even discharge people that are guilty. É, todas as pessoas All the people, podem inclusive they can be perdoar pessoas que lhes ofenderam. forgive the people that offended them. Significa That means mandar embora sending away o ofensor the offender da condenação. to contempt. Escuta,
Quem é o ofensor? Who is the offender? É aquele que ofendeu. Is the one who offended. Perdão humano, Human forgiveness. escuta. Perdão humano Human significa forgiveness means mandar o ofensor para fora, is to send away the offender, e a ofensa não é condenada. and the offender Vou usar outra linguagem. É mandar o ofensor para fora is to send the offender away, e não houver impunidade. and not to have punishment E existing. a pessoa vai embora. And the person goes away, E a pessoa ofendida and the offended person jamais se esquecerá. will never forget. É exatamente assim como funciona o perdão humano. That's how the human forgiveness functions. E por isso eu digo para vocês nesta noite: That's why I tell you tonight, todas as pessoas que vos ofenderam, all the people that offended you, mesmo depois de vocês perdoarem eles, even after you forgive them, você nunca vai esquecer o que eles fizeram para você. you will never forget what they did to you. Alguns de vocês tiveram coragem de perdoar, Some of you had courage to forgive, mas vocês nunca vão esquecer but you will never o forget que essas pessoas fizeram por what these vocês. people did to you. É um perdão humano. It's a human forgiveness. Por quê? Why? O ofensor The offender é mandado embora is sent away, e a ofensa And the offense fica sem impunidade. stay without punishment, O ofendido but the offended vai se lembrar sempre. will remember E always. são coisas que acontecem na vida dos seres humanos. That's things that happens in the life of human beings. Isso chama-se perdão humano. It's called human Mas forgiveness. olha o perdão divino. O ofensor tem de pagar pelo preço da ofensa Is to pay for the price of offense, para Deus justificar a sua justiça. for God to justify His righteousness. E quando Ele perdoar, When He forgives, jamais se lembrará. He will not remember anymore. No perdão divino, On divine forgiveness, Deus não se lembra mais God doesn't remember anymore da ofensa. of the offense. Por quê? Why? Aleluia. Amen. Houve um penalti. There was a penalty. A ofensa The offense não foi retirada. was not removed. Houve pena por isso. There was a penalty. Posso ouvir o amém? Diga glória a Deus. Let me hear amen. Então, no perdão divino, On divine forgiveness, é assim como Deus opera. it is like that how God operates. É por isso, That's why estando nós we being na lista de condenação on the list to be condemned por causa de ofensa, because of offense, Deus não podia nos perdoar. God will not forgive us. Não. No. Mas, But pelo seu divino amor, by His divine love, olha todos para mim, queridos irmãos. Look at me, all Essa é a brothers. parte mais doce de um evangelho. this is the sweetest part of the gospel. Se você não gosta, está fora mesmo. If you don't like that, then you are away, you're out. Esta é a parte mais doce do evangelho. This is the sweet part of the gospel. O amor de Deus, The love of God, a justiça dele. His righteousness. Para Deus justificar a sua própria For justiça, God justify His righteousness. para Ele nos perdoar, For Him to forgive us. agora pegou alguém, Now He holds on somebody. o seu próprio filho. His own son. Meu Deus. My God. Lembrei da história de Abraão. I remembered of the story of Abraham. Escuta, queridos irmãos. Listen, O Abraham. Isaac é a tipologia de Jesus. Isaac is the typology of Jesus. O único filho. The only son. É por isso que não tem como ignorarmos a verdade. That's why there's no how for us to ignore the truth. Não. Não. Se você olhar para o Velho Testamento, If you look at the Old Testament, todo o Velho Testamento está cheio de tipologias, sombras de bens futuros. the whole Old Testament is full of typologies, the shadows, Revelar o que havia de acontecer mais tarde. revealing of what was going to happen in the O future. que é isso que havia de acontecer? What was going to O happen. tempo da graça The time, e a the time- manifestação do amor de Deus sobre as nossas And the vidas. manifestation Posso ouvir um of- amém na igreja? Diga glória a Deus nesta noite. Amen. Lembrei-me de Abraão, I remembered of o Abraham, seu único filho his Isaac. only son Isaac. Mas Abraão tinha Ismael. But Abraham had Ishmael. Na verdade, Ismael não era filho da promessa. Truly, Ishmael was not the son of the promise. Não, não, não. Não. O filho da promessa era The Isaac. promised son was Isaac. E Deus disse para Abraão: And God said to Abraham, sacrifica o seu filho para mim. sacrifice your son to me. Igreja, Church. este homem aqui, This man here, o homem de grande fé e obediência, the man of great faith and obedience, levou seu filho he took his son para sacrificá-lo ao Senhor. to sacrifice him to Quando God. ele pegou a faca When he was holding on the knife para degolar o seu to filho, kill his son, Deus brandou do seu: God shouted from heaven, Abraão, Abraham, não faça isso. don't do so. Agora que eu vi Now I heard que o teu filho
that your son, não me negaste. you didn't refuse. Olha para o seu lado. Look beside you. Uma ovelha estava ali. A lamb was there. E dali onde vem o nome Jeová Jireh, That's where the name comes, Jehovah Jireh, Deus das providências. God of E provision. Deus disse assim: eu provei o teu coração. And God said, I've proved your heart. Eu provei o teu coração. I've proved your heart. O que Deus estava à procura, amados? What was God looking for, beloved? Uma pessoa na terra A person on earth que se identificasse com ele. that would identify him. Abraão, with him. Abraham, você you deu seu filho. you gave your son. Eu também I also dei o meu filho. I gave my son. Nós dois You also somos Us amigos. two, we are friends. Diga glória a Deus. Say glory to God. Nós dois somos amigos. Both of us, we are friends. Então a vida de Abraão The life of Abraham são as tipologias do Antigo is Testamento the typology of the Old Testament para revelar o coração de to Deus reveal the heart of God em entregar o seu filho, by giving his son, Jesus Cristo. Jesus Christ. Por quê? Why? Para justificar a sua justiça, To justify his righteousness, alguém tinha que pagar somebody had to pay our punishment pela ofensa nossa. for our offense. E And Jesus Jesus aceitou. accepted. Escuta, amado. Listen, beloved. E Jesus And Jesus foi à cruz went to the cross para morrer por nós na cruz. to die for us on the cross. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi na cruz. Jesus went to the cross. E naquele dia, And on that day, ele estava a pagar he was paying o preço the price do meu pecado of my sin e do teu pecado. and your sin. Esta é a razão This is the reason por que Deus preparou este caminho. why God prepared this way. Leia a Bíblia. Read the Bible. Diz a Bíblia. Says the Bible. Ele preparou para He nós prepared for us justo caminho. a righteous way. Deus justificou a sua própria justiça. God justified his own Por quê? righteousness. Why? Onde não há impunidade, Where there's no punishment, não há justiça. there's no E justice. Deus revelou o seu amor, And God revealed his love, levando o seu filho giving his son para morrer para muitos. to die for many. E por causa It's disso, because of that. por quê? Why? Deus é justo. God is righteous. Por que Jesus tinha que morrer? Why Jesus had to Por die? causa da ofensa. Because of the offense. Será que Deus não podia arranjar outro método God could he not find another method para salvar a humanidade? to save the humanity? Escuta, Listen, o outro método the other method que Deus poderia usar, that God could have used na minha imaginação, on my imagination seria o método do poder. would be the method of power. Se você ler na Bíblia, If you read in the o Bible, método do poder the method of power, não faz esquecer os nossos pecados na presença do Senhor. it doesn't make our sins being forgotten in the presence of God. Você está aqui nesta noite? Are you here tonight? Você está aqui nesta noite? Are you here tonight? Olhem todos para mim. Look at me all. Se poderia existir um método If another method could que Deus exist podia usar that God could use para salvar o homem, to save the man, seria o método do poder. would be the method of Vamos lá power. pensar sobre isso. Let's think about Como é this. que Deus podia agir? How could God act? Look at me all. Jesus não podia se tornar homem? Jesus could not have become man. O que o poder de Deus poderia fazer? What the power of God was going to do Podia libertar você, could escuta, liberate you, libertar você deliver you do domínio from the dominion de Satanás sobre a sua vida. of Satan upon your life. Mas no Egito, In Egypt, para Deus livrar o povo de Israel, for God to liberate the people of Israel, 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, 10 plagues was put upon the people of Egypt até Faraó render. until Pharaoh surrendered. Está escrito na Bíblia. It is written in the Bible. Lembra disso? Do you remember that? Deus disse a Moisés: God said to Moses, se Faraó não deixar sair, if Pharaoh doesn't let you go, eu vou demonstrar o meu poder I'll demonstrate my power até ele render. until he surrenders. Tudo isso All this para libertar o seu povo. to deliver his people. 10 pragas 10 plagues foram derramadas no Egito. was given to Egypt. 10. 10. E Faraó And Pharaoh disse assim: said, Moisés, Moses, agora now leva o povo, take the people podem sair. and you can go. Diga poder. Say power. Age numa dimensão Act in a dimension. e não é It suficientemente is not sufficient para fazer Deus esquecer to make God a forget tua ofensa. your offense. Lembra-se que Deus estava para libertar um povo Remember that God had to deliver people da escravidão from slavery para um lugar de descanso. to a place of rest. Canaã Canaan é a is simbologia the symbology de Cristo. of Christ. Cristo é o nosso descanso. Christ is our rest. Escuta, queridos irmãos. Listen, beloved. Deus estava para libertar um povo. God had to deliver the people.
demonstrou seu poder demonstrated his power. depois de Faraó After Pharaoh render. surrendered, Deus não tirou eles do Egito God took them out of Egypt até until que um animal fosse morto until an animal was slaughtered para redimir o povo de Israel to redeem the people of Israel pelo sangue. through the blood. Meu Pai, My Father. alguém precisa entender nesta noite. Somebody has to understand tonight. Depois de Faraó render, After Pharaoh had surrendered, Deus não tirou o povo God took the people até que um animal fosse morto. until an animal was slaughtered. Por que o animal? Why the animal? Para redimir To redeem o povo de Israel. the people of Israel. Para Deus esquecer For God to forget a ofensa deles. their offense. E aquele animal And that animal era Cristo revelado, was Christ que revealed. havia de morrer na cruz. Ei, Was meu to die on the Deus! cross. Você está aqui? Are you here? Olha para o seu irmão e diga: Faraó rendeu. Say Pharaoh surrendered. Mesmo assim, Even though Deus não tirou o povo God took the people até o momento until the moment que um animal that an animal foi morto. was slaughtered. Repeat. Levaram o sangue dos animais They took the blood of the animal que foram mortos em cada that família was killed in each family e puseram por the- cima das suas portas. and they did put on top of their doors. Escuta, queridos. Listen, beloved. E naquela noite And on that night, passou um anjo da morte. an angel of death E passed. esse anjo da And morte this angel of death simboliza o quê? symbolizes Julgamento. judgment. Aleluia. Escuta, queridos irmãos. O anjo de morte é o símbolo de julgamento. It's a symbol of judgment. Deus God não deixa a ofensa sem impunidade. doesn't leave offense here. Para ele justificar a sua própria For him to justiça, justify his own righteousness. a ofensa Offense precisa has to be ser julgada. judged. É exatamente isso que você precisa saber sobre Deus. It's exactly that you have to Os understand about religiosos God. não entendem The isso. religious people, they don't O understand mundo this. não entende The isso. world doesn't understand. Por que que Deus usou esse caminho? Why God used this way. Ei, igreja, isso é profundo, isso é This tremendo. is tremendous. É isso que nós temos que entender. That's what we have to understand. Para afirmar a nossa fé na verdade. Para afirmar a nossa fé na verdade. To keep our faith in truth. Que jamais será arrancada em nome de Jesus. That will never be removed in the name of Jesus. Sacode seu irmão e diga: jamais alguém me arrancará essa fé. Say to your neighbor, nobody will take this faith. Porque eu sei Because I know o que Jesus fez por mim. what Jesus did for me. É por isso que eu digo para vocês: That's why I tell o you, poder the power não era suficientemente was not sufficient para Deus esquecer for God to forget a ofensa. the offense. Não era suficientemente Was not sufficiently para Deus esquecer for God to forget a ofensa the offense até que o animal foi morto. until the animal was slaughtered. Aleluia. Por quê? Why? O animal The animal é a tipologia de Jesus. is the typology of Jesus. É a redenção It is the redemption pelo sangue. through the blood. O animal que foi morto The animal that was slaughtered no lugar de alguém. on the place of somebody. Jesus é o Cordeiro de Deus Jesus is the Lamb of God que tira o pecado do mundo. that took the sin from the world. Foi morto He was em killed nosso lugar. on our place. Por quê? Why? O amor de Deus The love of God é revelado is revealed na sua própria justiça. on His righteousness. O que ele fez? What did He do? Levou seu filho, He took His son. escuta, Listen. punindo, Punishing. escuta, Listen. Jesus punido Jesus being punished pela nossa ofensa. for our offense. É assim como Deus revelou seu amor. That's how God revealed His love. Jesus punido Jesus punished pela nossa ofensa. for our offense. E quando Deus, oh, isso é tremendo. This is tremendous. Quando Deus olhou para Jesus, When God looked at Jesus, ele viu a ofensa de todos nós. He saw the offense of all of us. Olha só, Look. ele viu a ofensa de todos He nós. saw the offenses of all of us. Meu Deus. My God. E Jesus na cruz, And Jesus on the cross, Deus virou costas. God turned His back. Deus virou costas. God turned His back. Jesus olhou para o céu. Jesus looked at it in heaven. Já não havia cobertura do Pai. There was no longer covering of the Father. E Jesus clamou: And Jesus shouted, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. My God, my God. Por que você me desamparou? Why have you forsaken me? Deus God. não suportou He didn't manage.
por causa de multidão de ofensas because of the quantity of the offense sobre Jesus. upon Jesus. Mas diz a Bíblia, But the Bible says Jesus suportou a cruz Jesus managed the cross até a morte. until death. Quando Jesus estava para morrer, When Jesus was about to die, ele disse uma palavra. he just said the word. Esta é uma das grandes palavras na Bíblia. This is one of the greatest words in the Bible. Está consumado. It is all consumed. Yay! Diga glória a Deus! Say glory to A God. palavra está consumado The word it is consumed. significa todos os processos da redenção It means all the process of redemption dentro da justiça de Deus within the righteousness of God foram cumpridos. was fulfilled. Alguém pagou Somebody paid a nossa ofensa. our offense. E Jesus, quando ressuscitou, When Jesus resurrected, antes de encontrar com seus discípulos, before he met his disciples, ele foi diante do he Pai. went before the Father Fazer o quê? to do what? Apresentar-se a si Presenting himself diante do Pai. before the Father. Papá, Father, já estou aqui. here I am. Já paguei o preço. I've paid the price. Aqui Here está o meu sangue. is my blood. O sangue da nova aliança The blood of the new covenant para perdão dos pecados. for the forgiveness of sins. Aqui está o meu sangue Here is my blood para apagar a tua fúria, Pai. to rub your anger, Father. E o Pai olhou para Jesus. And the Father looked at Jesus Ele disse assim: and he said, agora, now, todos que vão crer em ti whoever believes in you não serão mais culpados. will never be guilty. Você entendeu? Aleluia! You understand? Todos que vão crer em ti, meu filho, Whoever will believe in you, my son, não serão mais culpados, will never be guilty anymore. nem mais condenados. Or even condemned. Glória a Deus. Glory to God. Olha para o seu vizinho e diga: todos que crerem em Jesus Whoever believes in Jesus jamais serão culpados, will never be guilty. jamais serão And will condenados, never be condemned. porque eles creem no unigênito Filho de Deus Because they believed on the only Son e of no, God e no sacrifício de Jesus na cruz. and the sacrifice of É por Jesus isso que on the você quer cross. entender a verdade? That's why when I say Essa que é a nossa fé. this is our faith. Qual é a nossa fé? Which one is our faith? É o nosso reconhecimento, It is our a acknowledgement. graça que nos foi dada Grace that was given to para us. reconhecer acknowledge o que Jesus fez por mim e por você na cruz. What Jesus did for me and you on the Isso aqui é cross. fé. That's faith. E a nossa obediência And our obedience é assumir is to assume e dizer assim: and say, já que ele morreu por mim, now he died for me, ele pagou a minha he ofensa, paid my offense, hoje today eu vou seguir a ele. I'll follow him. Essa aqui é a nossa obediência. That's Vai, our obedience. dê salva de palmas para Jesus neste nome. Hand clap to Jesus tonight. É esse caminho que Deus escolheu. This is the way that God chose. Um caminho justo A just way para hoje termos acesso ao Santo dos Santos for us today to have access to the place of holies and e holies recebermos diante dele and receive before him as suas his misericórdias. mercy. Esse é que é o justo caminho. That's the just way. É por isso That's why o perdão divino the divine forgiveness, é assim: quando Deus perdoa, ele esquece, amado. when God forgives, he forgets. É por isso muita gente hoje vivem condenados That's why many people today, they live condemned por causa das ofensas do passado, because of the past offenses, porque não entendem a palavra. because they don't understand the word. Igreja, Church, Satanás Satan, vive condenando pessoas he live condemning people e faz vítima ignorante. and make them victims ignorance. Escuta, Listen, o diabo jamais terá poder Satan will never have power. para torturar a mente de um crente que conhece a verdade. He'll treat the mind of the believer that knows the truth. Escuta nesta noite, queridos irmãos. Listen tonight, beloved brothers. Não existe vídeos gravados diante de Deus It doesn't exist recorded videos before God das ofensas of the offenses antes de você aceitar Jesus. before you accepted Jesus. Não existe. It doesn't exist. Quando Jesus pagou o preço When Jesus paid the price e você reconheceu isso, and you acknowledge that, você creu, you believe. por você ter crido, By believing Jesus, Jesus o Pai, or the Father, perdoou you forgiven todos os teus pecados. all your sins. Não importa ser assassino, It doesn't matter if you was a murderer era ladrão, or a thief era um adúltero, or an adulterer era uma or a prostituta, prostitute era
feiticeiro, or a witch. não importa o que você era. It doesn't matter what you were. Não, quando você When you decidiu aceitar Jesus, decided to follow Jesus, olha o que eu vou dizer para você nesta noite. look at what I'll tell you tonight. Por causa desse amor, Because of this love, por Jesus ter pago o preço da tua condenação, by Jesus paying the price for your contempt, Deus God perdoou toda a tua ofensa. forgiven all your offenses. Se eu fosse você, daria salva, até levantava e If I aplaudia ao was you, I Senhor. would stand up and give a hand clap. Isso é verdade. That's true. Aplauda ao Senhor porque Ele fez isso por vocês. Give a hand clap because God did that for Vai, you. igreja, vai, aplauda ao Senhor. Give a hand clap to the Lord. Porque Ele fez isso por vocês. Vamos, amado. He did that for you. Oh, glória a Deus, mais forte nesta noite, So vamos. that tonight, Oh, glória a Deus. Diga, meus pecados sim foram apagados. Aleluia. my sins were deleted. Meus pecados e as minhas ofensas foram perdoadas. My sins and my... Levante as suas mãos e diga, Senhor, obrigado por isso. Say, Lord, thank you for that. Aleluia. Só por você ter crido, só. By you believing Só. only that, Todos os seus pecados all your sins foram apagados. was forgiven. E por causa do sangue de And Jesus, because of the blood of Jesus, lembra, a remember, redenção pelo sangue, the redemption by the blood, Ele Him, esqueceu. He forgotten. Glória a Deus. Sente-se, amado, sente-se. You may be seated, beloved. Esse é o evangelho que o diabo odeia. That's the gospel that the devil hates. Você está aqui nesta noite? Are you here tonight? É. Olhe para mim todos. Look at me all. Este é o evangelho que o diabo odeia. This is the gospel that the devil hates. O diabo não quer que esse evangelho seja pregado. The devil doesn't want this gospel to be preached. Posso ouvir o amém, igreja? We are main church. Se você quer ver pessoas libertas da condenação If you want to see people delivered from e being contempt vivendo o momento da graça and living the moment of e grace desfrutando da plenitude do poder do Espírito Santo, and receiving from the fullness of the Holy Spirit, eles precisam entender que Deus já os libertou. they need to understand that God has delivered them. Em nome de Jesus, In aleluia. the name of Jesus, hallelujah. Livre da condenação. Free from being contempt. Hoje Today, vivemos justificados we live justified como se nunca tivéssemos pecado. as if we never sinned. Olha aqui. Look here. É por isso, That's why irmãos mais velhos na igreja, older brothers in the church, fiquem cientes be sure que os seus irmãos mais novos, that your younger brothers que pecaram mais do que vocês, that sinned more than you, serão redimidos pelo seu Pai. they will be redeemed by the Father. Vocês, irmãos mais velhos, You elder brothers, fiquem preparados, be prepared. porque pessoas que vocês nunca pensaram que haviam de entrar na igreja, People that you never thought they would come to church vão entrar na igreja. will enter into the church. As pessoas que nunca mereceram, The people that never deserved, você verá eles na presença de you Jesus. see them in the presence of Jesus. As pessoas que você mais odiou, The people that you hated most, você verá eles justificados diante do Senhor. you will see them justified. before God. Preparem-se, Be prepared. porque a história Because the story, é real. it's real. Jesus contou a história do filho pródigo. Jesus told the story of the prodigal son, E o filho mais velho and the elder brother apontou para o pai: pointed the father. Tu nunca mataste um cabrito, nunca fizeste a festa para mim. You never killed a goat or a feast for me. Mas este aqui This one, fez tanta coisa errada contra ti, he did many crazy things. voltou para casa He came back home e você faz a festa. and you still make a E feast for você him. nunca fez a festa para And mim. you never made a feast for me. O pai diz assim: é que você não tem consciência. It's because you don't have the conscience. Aqui em casa, Here at home, todos os dias é festa. every day is Só feast, você não tem consciência que isso é festa. but you don't have the conscience. Está com ciúme do seu irmão mais novo que voltou para casa? You're jealous of your brother because he came back home. Escuta, queridos irmãos. Listen. Há tanta gente mais nova que voltarão para a casa do Senhor. There are many young people who come back to the house of the Lord. Pessoas que você nunca podia imaginar. People that you never imagined. Deus está trazendo eles para a igreja. God is bringing them to church. E sabe o que vai acontecer? And you know what will E happen? Deus vai usar essas pessoas para a sua glória. Essas pessoas serão usadas por Deus. Essas pessoas serão uma bênção. Deus vai trazer uma nova história na vida God deles. will bring a new story Por for quê? their life. Why? Graça. Grace. Pecados já foram pagos. Sin was paid for. E por isso, That's why, depois de nós aceitarmos a Jesus, after we accept Jesus, aí começa uma vida
a life starts de prestação de conta. of giving Os accountability. seus pecados passados, Your past sins, Deus perdoa. God forgives. Mas o que você faz hoje But what you do e today não se arrepende, and don't repent, você vai pagar por isso. you pay for that. E por isso Deus criou o inferno. That's why God created hell. Esperava ouvir isso? Were you waiting to hear that? O que é inferno? What is hell? Justiça de Deus. The justice of God. Você está aqui nesta noite? Are you here tonight? Sacode o seu irmão e diga: Shake ei! your hand and say, hey, Você pensa que Deus é mau? you think God is bad? Não. No. É a justiça de Deus. It is the justice of God. Inferno Hell é a justiça de is Deus. the justice of God. Quantos de vocês aprenderam que Deus é amor? How many of you learned that God is love? Avalie o amor de acordo com a justiça de Deus. Evaluate love according to the justice of God. Igreja, Church, veja só. just look. Deus se preocupa tanto com você God is so worried of you que está aqui. that He is here. Ouve. Listen, Como é que Ele se preocupa? how is He worried? Levantar pessoas como eu Lifting people like me e pessoas como você and people like you para pregarmos o Evangelho. and preach the word Todos os dias gritarmos aqui. every day, shouting here. Não acha que Deus tem pena de você? Don't you think God is pity, has got pity? Não on you? acha que Deus se preocupa com Don't você? you think God is worried of you? Quer confirmar isso? You want to confirm that Quando aquele homem rico when that rich man que maltratou Lázaro that ill-treated Lazarus morreu, died, foi para o inferno. went to hell, E ele viu Lázaro do outro lado and he saw Lazarus from the other side. e reconheceu. Ele viu Abrão do outro lado He saw Abraham on the other side e pediu para Abrão: and asked Abraham, mande alguém send somebody ir para a terra. there on earth. Quantos de vocês conhecem a história? Levanta How as many of vossas you mãos. knows the story? Lift up your hands. Diz a Bíblia lá no Hades, lá no inferno. The Bible says then he had this, they Ele in hell. clamou: He cried out, por favor, please mande alguém para a terra send somebody on earth para informar os meus irmãos. and inform my brother. O Abrão respondeu, diz o seguinte: And Abraham answered and said, lá na terra there on earth tem pregadores, there are preachers, tem pastores, tem pastors, tem profetas, tem prophets, e esses ali, and those, se eles não ouvirem, if they don't hear, da mesma maneira que você não ouviu quando estava lá, if you hear when you were there, há de entrar ali onde você está. they'll enter where you are. O que estou querendo dizer para você? What do I want to tell you? Deus se preocupa tanto com você God is so worried of que you, está aqui vivo, who is here alive, levantando homens lifting up men para ministrar para você, to minister to para you, preparar o seu caminho. to prepare your way. Mas o mesmo Deus But the same God tem todos os has dias got every day oportunidade opportunity de ver os que estão no inferno. to see those who are in Ele hell. nunca disse uma palavra. And he never said a word. Ele não é Deus de amor, Is he not a God of love? mas ele é um Deus justo. But he is a just God. Você You e aqueles que estão no inferno, and those who are in hell, quem está a sofrer mais? who is suffering the most? Vamos, julga isso aí. Judge that. Você aqui, está sentado ali, You who is here, seated here, diz que ontem não comeu. you said yesterday you didn't eat anything. Olha bem para o seu vizinho, aponta ele e diga: você Look at your neighbor and say, you e aqueles que estão no and inferno, those who are in hell, quem está a sofrer mais? who is suffering the most, São aqueles que estão no inferno. are those who are in hell. Mas Deus nunca disse a eles nenhuma palavra But mais. God never said any word anymore. Mas todos os dias, But every day, Ele está a falar com você. He's speaking to you. Ei, diga glória a Deus nesta noite. Say, go to God tonight. Diga todos os dias, Say, every day, Ele está a falar com você. He's speaking to you. Sabe por quê? You know why? É o amor de Deus revelado It is the love of God para revealed você não ir para o for inferno. you not to go to hell. Mas se você não ouvir, If you don't listen, a justiça de Deus the justice of God será aplicada. will be O applied. que significa isso? What does that mean? Quando o homem não se arrepende. When man doesn't repent, Amados, beloved, preste atenção. be attentive. Cada dia da tua vida Each day of your life é oportunidade para fazer arranjos. is an opportunity to make some arrangements. Não brinque com o tempo, não. Don't play with time. Não brinque com o tempo.
Don't play with time. Deus é justo. God is just. É por isso aqueles que dizem que Deus That's why those who say God é mau is evil, não entendem a they Ele. don't understand Him. Deus é amor. God is love. É tudo na essência da justiça. It's everything in the essence of O righteousness. seu amor, His love, as suas misericórdias, His mercy, as suas ações todas His actions se manifestam are manifested de acordo com a sua justiça. according to His righteousness. Deus é justo. God is righteous. Deus é justo. God is righteous. Num dia On the day que você estiver na presença de Deus that you'll be in the presence of God e Ele levantar a sua voz and Him lift up His voice, e dizer assim: você brincou todo esse you tempo, played all this time, mas agora but now o teu lugar your place é ali. is there. Olha aqui, Look at me. só a presença dEle Only His presence vai revelar todas as tuas ofensas. will reveal all your offenses, E você vai dizer assim: and you will say, Deus, God, você tem razão. you have got the reason. Eu nunca fui perfeito. I was never perfect. Mereço. I deserve it. Por quê? Why? A justiça dele, His a righteousness, presença dele, His presence, a misericórdia dele, His mercy, o amor dele His love revela essa justiça toda. reveals all this E justice. todo mundo vai dizer assim: And the whole world will say, Deus, God, tens razão. you are right. Deus, tu tens razão. God, you are right. É por isso, That's why vou terminar a dizer assim: I'll finish saying, por que Deus criou o inferno? why did God create hell? O pior pecado The worst sin na vida do ser humano in the life of a human being é rejeitar is to reject o que Deus fez what God did por você. for you. Esse é o seu pior pecado. That's your worst sin. E quando você rejeita It's when you reject o que Deus fez por você, what God did for o you. que é isso? What's that? A morte de Jesus na cruz. The death of Jesus on the Se cross. você rejeitar a morte de Jesus na cruz, If you reject the death of Jesus on the cross, negar Deus refusing God, é o seu pior pecado. that's your worst Isso é sin. que vai ter que manter condenação em você. That's what will maintain contempt on you. Mas vivendo em Cristo, But living in Christ, todos somos justificados we are all justified a cada momento. each moment. Isto aqui é graça. That's what we call grace. Aplauda ao Senhor. Diga Give glória a a hand Deus. clap now. E por isso quero encorajar a igreja. That's why I want to encourage the church. Diz a Bíblia: se confessar os vossos pecados, The Bible, if you confess your sins, Ele é fiel e justo para He is perdoar. faithful and just to forgive. Confessa os teus pecados Confess your sins diariamente every day diante do Senhor. before the Lord. Há um ensino que anda por aí There's a teaching that is there que diz que você só confessa o seu pecado uma vez, só acabou. which says you only confess your sins once and that's all. Olha só a tua imaginação errada. Look at your wrong imagination. Acha que você está certo. You think you are right. Peça perdão a Deus Ask forgiveness from por essa God sua maneira errada de pensar. for that way of Peça thinking. perdão a Deus pelas mentiras que você fala. Ask forgiveness for the lies you tell. Peça perdão a Deus por qualquer pensamento errado sobre o seu próximo. Ask forgiveness from God for every wrong thought. Peça perdão a Deus por você imaginar errado contra as outras pessoas. Ask for forgiveness from Lord by imagining wrong things. Todos against os other dias. people. Every day. Diz a Bíblia que a vossa ira não permanece até o dia seguinte. The Bible says your anger should not go until the following day. Aprende a perdoar a cada momento Learn to forgive e each aprenda a moment. confessar diante de Deus todos os dias. And learn to confess before God every Antes de day. você dormir, Before you sleep, perdoa todo mundo forgive everyone. e peça perdão a Deus pelos seus pecados. And ask forgiveness from Deixa God. que o novo dia seja novas coisas. Let the new day be a new thing. Posso vir amém na igreja? Let me hear. 1 de João capítulo 1 no versículo 9. Escreva isso, vai ler em 1 John casa. chapter 1. 1 de João capítulo 1 no versículo 9. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. If you confess your sins, He is out there. O que estou querendo dizer? What do I want to say? Vive Live, como justo. Vive como justo. live as righteous.
E o justo viverá pela fé. And the righteous will live by faith. Posso ouvir amém? Let me amen. O justo viverá pela fé. The righteous will live by Deus faith. é Deus de justiça. God is a God of Aqui está a resposta. He has the answer. Vai explicar religiosos Go and explain this to the religious e people. este mundo que não entende And that world that por doesn't que Jesus morreu. why Jesus died. Todos já sabem por que Jesus morreu? Now you know why Jesus died. Todos vocês sabem por que Jesus You morreu? know why Jesus died. Levanta as suas mãos, diga sim, eu sei. Lift up your hands and say, yes, I know. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Give a hand clap to the Lord. É por causa disso. It's because of that. Se Deus não enviasse o seu filho em forma de homem, If God could not have sent His Son in the form como of é que a man, redenção seria possível? how the redemption was going to be possible? Nada, não seria possível. It was not going to be possible. Deus podia lidar com o poder God could lead with power, para tirar você do diabo, removing you from the devil, mas nada poderia fazer-lhe esquecer but nothing was going to make him forget sobre ofensas. about offenses. O sangue The blood de of Jesus Jesus limpou, lavou-nos. cleansed us. É por isso que ele pode hoje That's why today he came. esquecer tudo o que aconteceu conosco. Forget everything that happened with Que é Cristo revelado. which is Christ revealed. A redenção foi feita de duas maneiras. Redemption was done in two ways. Pelo poder, By power, libertando o povo de Faraó. delivering the people of Pelo Pharaoh. sangue, By the blood, redimindo o povo redeeming the people para sair, to live. para Deus esquecer suas ofensas. For God to forget their offenses. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Christ is the Lamb Ele of God esqueceu that as minhas He ofensas. forgot my Não offenses. tem que sofrer mais. I shouldn't suffer É anymore. por isso, se um dia That's why if one day alguém aparecer para você somebody appears to you e lembrar o teu passado, and make you remember your past, diga: Satanás, say, Satan, passa atrás de mim, go behind me, porque Deus já me perdoou. because God has forgiven me. Posso ouvir amém, queridos irmãos? Let me amen, beloved brothers. Para os que estão em Cristo Jesus, For those who are in Christ Jesus, já não estão mais condenados. they are no longer condemned. Quem é você Who is you para condenar to condemn o que Deus já perdoou? what God has forgiven? É por isso, igreja, That's why, church, não leva falhas dos outros don't take the failing of others que Deus já perdoou that God has forgiven para pôr à frente do destino and deles. put in front of their destiny. Não, No, é o pior pecado. it's the worst sin. Deus nos justificou. God has justified É a us. pessoa que está ao seu lado, The person beside é o you, seu irmão justificado. he is a justified brother. Posso ouvir amém, igreja? Let me amen. Vamos, church. olha para o teu vizinho e diga: você, irmão, que está ao meu lado, Say, you brother beside já me, foi justificado se aceitou Cristo, ok? you are justified if you accept Diga: Jesus. você, meu irmão em Cristo. You are my brother in Diga: Christ. todos nós All of us, bebemos do mesmo Espírito, we drank from the same lavados spirit, pelo sangue do Cordeiro, cleaned by the blood e of the somos Lamb, vitoriosos. and we are victorious. Vamos de fé em fé Let's go in faith e de glória em glória. from glory to glory. Vamos nos pôr de pé nesta Let's stand noite. up tonight.